feliz. Eu era como alguém perdido no caminho, caminhando sem destino, vagueando por aí. Mas alguém pegou a minha cruz que era pesada, me levou por uma estrada onde mana leite e mel. Na cruz verteu seu sangue, uma coroa foi lhe dada por troféu. E com este sangue puro ele assinou meu passaporte para o céu. Foi aquele sangue que lavou a minha vida, foi aquele sangue que sarou minhas feridas, foi aquele sangue que pagou o preço alto que eu devia. Foi aquele sangue que livrou-me do pecado, foi por esse sangue que na cruz eu fui comprado. No sangue de Jesus eu fui remido, nesse sangue fui lavado. Mas alguém pegou a minha cruz que era pesada, me levou por uma estrada onde mana leite e mel. Na cruz verteu seu sangue, uma coroa foi lhe dada por troféu. E com este sangue puro ele assinou meu passaporte para o céu. Foi aquele sangue que lavou a minha vida, foi aquele sangue que sarou minhas feridas, foi aquele sangue que pagou o preço alto que eu devia. Foi aquele sangue que livrou-me do pecado, foi por esse sangue que na cruz eu fui comprado. No sangue de Jesus eu fui remido, nesse sangue fui lavado. Foi aquele sangue que lavou a minha vida, foi aquele sangue que sarou minhas feridas, foi aquele sangue que pagou o preço alto que eu devia. Foi aquele sangue que livrou-me do pecado, foi por esse sangue que na cruz eu fui comprado. No sangue de Jesus eu fui remido, nesse sangue fui lavado. No sangue de Jesus eu fui remido, nesse sangue fui lavado. Desejo saudar a todos os irmãos, a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 19, e o versículo de número 31. Segunda Samuel, capítulo de número 19, versículo 31 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei Jordão para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos anos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber?
Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Amém? Tome teu assento, por gentileza. Quero louvar a Deus nessa noite por essa tão rica oportunidade de poder nessa noite, neste culto de ensino, onde nós estamos já acostumados a ouvir sempre os ensinos maravilhosos do nosso pastor presidente, né? Que sempre traz aquela palavra abençoada, aquela palavra edificante e que nos faz voltar para casa alegres e felizes. Mas hoje, aprove a Deus então esta oportunidade a nós de trazer aqui uma palavra da parte de Deus ao coração dos nossos irmãos. Quero falar nesta noite sobre a síndrome de Barzilai. Em poucas palavras, é claro, porque o tempo não permite nós esgotar tudo o que este texto nos oferece para a edificação da nossa fé, mas aquilo que for possível e o tempo nos permitir, eu quero aqui compartilhar e repartir com os irmãos nesta oportunidade. Seria impossível eu falar sobre a vida de Barzilai e também das suas atitudes, dos seus feitos, sem antes lembrar o que aconteceu na vida de Davi. E também, se nós fôssemos aqui tecer um comentário detalhado sobre a biografia de Davi, o tempo também não seria suficiente, porque a biografia deste rei nos oferece muita coisa linda para nós aprender, tanto com os seus acertos, como também com os seus erros. E nós vemos que no capítulo de número 11 do livro de 2 Samuel, a Bíblia fala sobre a queda de Davi. O dia em que Davi não vigiou, deixou a desejar e pecou. A palavra de Deus diz que naquele dia em que o povo estava em guerra, em peleja, Davi ficou em casa. E ali então começam os prejuízos. Davi avista de longe aquela mulher se banhando, e ali então começa o processo que levou aquele homem que era considerado o homem segundo o coração de Deus a cometer o pecado de adultério. Davi tentou esconder este pecado, mas não foi possível, porque no capítulo de número 12 do mesmo livro, a Bíblia diz que Natã, enviado por Deus, vai lá e profetiza e traz à luz aquilo que Davi estava tentando esconder. Logo depois, nós começamos a perceber as sérias consequências que este pecado acabou causando. Foram muitas as perdas, os prejuízos que Davi teve por conta do pecado que ele comete no capítulo de número 11. Entre os prejuízos que Davi teve, existiu a ocasião em que Absalão, o seu filho, tenta tomar-lhe o reino. A Bíblia diz que Deus permite, no capítulo de número 15, que Absalão promova uma rebelião contra o seu próprio pai para tomar-lhe o reino. Dali então trava-se uma perseguição ferrenha por parte de Absalão, e Davi, para não ter que matar o seu próprio filho, ele acha por melhor agora recuar. Ele acha por melhor agora deixar com que Absalão tomasse a frente de Israel e ele se retirasse para não ter que guerrear contra o seu próprio filho. Os dias se vão e Absalão começa a ganhar força,
começa a ganhar também conceito entre as lideranças e os povos daquela época, as pessoas que faziam parte do reino de Israel. A cada dia que passava, Abisalão crescia no conceito de todos. E diz a Bíblia Sagrada que a situação chegou a um ponto que Davi não teve mais como resistir. Ele não teve mais como evitar. Chegou um ponto que ele teve que guerrear contra o seu próprio filho e os seus soldados. A Bíblia Sagrada diz que os homens de Davi pediram para que ele não saísse. E disse: o Senhor deve ficar, porque a luz de Israel não pode se apagar. O Senhor deve ficar e deixa que nós lideramos essa guerra, deixa que nós coordenamos essa batalha. Nós vamos reunir os homens mais valorosos que aqui nós temos e com certeza nós vamos conquistar essa peleja. Joabe fica na responsabilidade de coordenar aquela guerra. Mas Davi, antes que ele saísse, chama eles e diz: olha, vocês podem até sair para a batalha, mas eu quero fazer um pedido. Tratai com brandura o jovem Abisalão. Por favor, não matem, não machuquem, apenas capturem e tragam-o com vida. E a Bíblia diz agora, irmãos, que eles saíram à batalha. A batalha se travou de uma tal forma que o exército de Abisalão não teve como resistir à bravura, à agilidade, à destreza dos homens do exército de Davi. A Bíblia diz que Abisalão tenta fugir e ele fica suspenso entre o arbusto de uma árvore. E alguns dos homens de Davi o vejam, levam a notícia a Joabe. E Joabe, por sua vez, com 3 dardos, ferem Abisalão e o mata. A Bíblia ainda diz, irmãos, que logo após a morte de Abisalão, Joabe manda chamar ali alguns mensageiros para que levassem a notícia para Davi que a guerra tinha sido ganhada, o povo tinha sido vitorioso e que os inimigos de Davi haviam sido abatidos. Joabe chama um etíope e juntamente com o etíope estava também um outro mensageiro, filho de Zadok, conhecido como Ahimaás. E Joabe diz: vai até Davi e diga para ele que o exército inimigo foi abatido, o filho do rei é morto e a vitória desta guerra é nossa. Lá vai o etíope com a mensagem, chega a Ahimaás e diz: eu também quero correr. Mas Joabe diz: mas para que tu vai correr, rapaz? Tu não tem uma mensagem conveniente. Mas eu quero correr. Eu tenho no meu sangue o sangue de mensageiro. Entregar a mensagem está no meu DNA. Eu preciso ir. Mas Joabe diz: mas para que você quer ir? A mensagem não está contigo. Outro dia tu vai ser o mensageiro. Hoje não. Hoje é a vez do etíope. Mas deixa eu correr, Joabe, por favor. Mas o que é que tu vai fazer, meu filho? A história conta, irmãos, que o mensageiro daquela época, além de ter a honra de poder comparecer diante do rei para dar tal novidade ou mensagem, ele também era remunerado pelo seu trabalho. Eis aí o porquê de Ahimaás estar tão interessado em correr para entregar a mensagem. Porém, a Bíblia diz que a mensagem estava na boca do etíope. O que acontece? Eles saem correndo, vão em direção ao palácio em que Davi estava. E a Bíblia diz que Ahimaás, ele conhecia o trajeto. Ele corta atalho pelas planícies, enquanto que o etíope tinha que correr pelo vale. Ahimaás corre pelas planícies, cortando atalho para chegar primeiro. Mas não adianta, irmão. Chegar primeiro, se não chegar na direção de Deus, não vai resolver nada. Chegar primeiro sem estar debaixo da vontade do Senhor, não vai resolver nada. Chegar primeiro sem ter uma mensagem convincente e dizer aquilo que o rei precisa ouvir, não vai resolver nada. Ahimaás correu, chegou primeiro. Quando chega diante do rei, o rei pergunta: como está a guerra? A guerra nós vencemos. E o meu filho Abisalão, não sei, eu só vi um grande alvoroço. É assim que acontece.
Quem quer correr fora da direção de Deus, pastor Pedro? Ele não tem mensagem convincente. Aí a única coisa que ele tem para dizer: eu vi um grande alvoroço. Essa palavra alvoroço também pode ser entendida por uma grande confusão. Quem sai fora da direção de Deus só vê confusão, irmão. Ele não vê o trabalho crescer, ele não vê Deus batizar com o Espírito Santo, ele não vê a igreja de Deus fluir, ele não vê o trabalho de Deus sendo abençoado, ele não vê as mãos de Deus curando, ele não vê Deus batizando, ele só vê tumulto, ele só vê confusão, ele só vê alvoroço. Mas não te preocupa não, que enquanto tem aqueles que só vejam alvoroço, só veja confusão, tem o etíope que está com a mensagem dizendo: o Senhor está no negócio, a vitória é nossa, a guerra foi vencida e a bênção está sobre a vida do rei. Aleluia. Por mais que Davi queria escutar que a guerra tinha sido vencida, mas ele não queria escutar a notícia de que Absalão, seu filho, tinha morrido. Irmãos, e deixa eu te dizer que enquanto Davi estava sendo perseguido ainda pelo seu filho Absalão, ele sai de Manaim e vai em direção a Rogelim. Os seus homens estavam cansados, os seus homens estavam sedentos e os seus homens estavam famintos. Davi não tinha onde passar a noite, Davi não tinha água para beber, Davi não tinha cama para dormir, Davi não tinha pão para comer. Naquela hora mais amarga, naquela hora mais difícil, naquela hora mais cruciante da vida de Davi, creio eu que passava muitas coisas no coração daquele homem. E agora eu fiquei sozinho, e agora me abandonaram, e agora me deixaram. As pessoas que eu mais contava desapareceram. Neste deserto escaldante, neste lugar difícil, neste lugar de rochas, neste lugar de montanhas, o que eu vou fazer da vida, sendo que os meus homens estão cansados, sedentos e com fome? Quando Davi pensa que tudo estava perdido, aparece Barzilai. O nome Barzilai significa filho do ferro ou feito do ferro. Amados irmãos, Barzilai surge no momento certo na vida de Davi, que estava passando um momento tão difícil. Naquela hora de fome, de sede, de angústia, de tristeza, de tribulação, quando Davi pensou que eles iam morrer ali naquela terra, aparece Barzilai com pão, aparece Barzilai com cevada, aparece Barzilai com a cama para eles dormir, aparece Barzilai com água, aparece Barzilai com coalhada, aparece Barzilai com ovelha. Eu quero te dizer, irmão, se tu acha que tu está sozinho, tu pensa que tu está sozinho, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida hoje. Ainda que preciso for, Deus vai trazer gente das montanhas, do deserto, das rochas, para suprir a tua necessidade e te ajudar na hora mais difícil da tua vida. Você pode glorificar o Senhor, ainda tem Barzilai no nosso caminho para chegar no momento certo para ajudar a nossa vida. E por alguns dias, pastor Marcos, Barzilai sustentou Davi, sustentou o seu exército. A Bíblia diz que Barzilai era homem rico. A Bíblia diz que Barzilai tinha um empregado chamado Quimã, um jovem chamado Quimã. Diz a Bíblia ainda que quando Davi soube da derrota do exército de Absalão, da morte de Absalão, quando Davi agora supera aquele momento difícil de dor, ele pega os seus homens, desce novamente até onde Barzilai morava e diz para Barzilai: ô Barzilai, agora chegou a hora de eu retribuir todo o bem que você me fez. Barzilai, agora é o momento de eu pagar a boa ação que tu fizesse para comigo. Na hora que eu estava cansado, tu me deu conforto. Na hora que eu estava com fome, tu me deu comida. Na hora que eu estava com sede, tu me deu água. Tu me sustentasse, Barzilai. Sustentasse também os meus homens. Mas agora a história mudou. Deus virou o cativeiro. Eu conquistei o meu posto de novo e vou te levar para morar
morar comigo em Jerusalém, e agora daqui por diante, quem vai te sustentar sou eu. Barzilai, agora a história mudou. E irmãos, eu até pensava, na minha concepção, que Barzilai ia saltar de alegria, pastor Pedro. Eu imaginava que Barzilai ia vibrar, ia voltar correndo na sua casa, ia chegar dizendo para a mulher: mulher, tu não sabe o que aconteceu. Filho, tu não sabe o que aconteceu. Eu fiz o bem e Deus me retribuiu. Prepara a mudança, empacota todos a nossa mobília, prepara as malas, que daqui de Rogelim, das montanhas de Gileade, nós estamos indo embora para Jerusalém. Eu pensei que esta seria a reação de Barzilai, mas Barzilai não quis, irmão. Sabe por quê? 4 coisas Barzilai apresenta para não tomar posse da bênção que Deus estava lhe dando. A primeira desculpa de Barzilai foi essa: eu já estou muito velho, não dá mais tempo, já não tem mais oportunidade, já não tem mais o porquê de eu ir para Jerusalém, porque os meus dias estão contados. Pastor Marco, a Barzilai estava querendo dizer: eu já estou com o pé na cova, o que me adianta ir para Jerusalém para querer aproveitar o conforto de lá? Eu vou ficar por aqui, vou morrer com a minha família, vou chorar minha amargura aqui, mas não vou para Jerusalém. Irmão, tem crente com a síndrome de Barzilai. Ele luta, ele chora, ele ora, ele clama, ele evangeliza, prega, contribui, e na hora de receber o bem do Senhor, a desculpa é essa: agora já é tarde demais, agora já não dá mais tempo, agora eu já estou muito velho, agora o meu ministério já está acabado, agora a minha família já está destruída. Ei, Barzilai, eu digo para você nessa noite que ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo para você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Barzilai estava dizendo: não vale mais a pena. Muito tempo se passou, é tarde demais. Por que eu vou deixar minha parentela? Por que eu vou deixar minha casa? Por que eu vou deixar minha família para ir para Jerusalém? Irmão, Barzilai é o oposto de Caleb. Barzilai estava com 80 e estava dizendo que estava morrendo, pastor Pedro. Mas Caleb, quando chegou perto de tomar posse de Hebron, ele disse para Josué: Josué, eu estou com 85 anos de idade, mas eu estou igual um guri de 18. Tu vai dar o que é meu, porque Deus prometeu por Moisés. Eu estou velho, mas a minha força é como se eu tivesse 45. Você pode glorificar a Deus, irmão. Nunca é tarde demais para tomar posse da bênção de Deus na nossa vida. Enquanto Barzilai dizia: é tarde demais, Caleb dizia: eu tô que é um moço, eu tô que é um guri, tô com 85 anos de idade, ô Josué, mas é como se eu tivesse 45, tô cheio de vigor, tô cheio de coragem, tô cheio de ânimo. E outra coisa, hein? Quando eu chegar em Hebron, aqueles gigantes endemoniados que vão preparando a mala, porque eu vou chegar lá, vou botar para quebrar, vou botar tudo para correr, porque a promessa é minha, a promessa é minha. Levante a tua mão, só quem crê que a promessa é tua. Não seja como Barzilai. Nunca pense que é tarde demais para tomar posse da tua bênção, daquilo que Deus tem para te dar. A primeira desculpa de Barzilai foi essa: estou muito velho, estou muito velho, os meus anos de vida já se passaram, eu cheguei no final da carreira. Mas a Bíblia, irmão, fala do ainda de Deus. Quantos ainda nós encontramos na Bíblia Sagrada, pastor Marcos? E lá em Salmos 23, a Bíblia diz no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É para desanimar? É para baixar a cabeça? É para entregar os pontos? É para se entregar ao fracasso? Não. Davi estava dizendo: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele está comigo. A promessa é minha e a vitória é minha. Você crê que a vitória é tua, irmão? O ainda de Deus. Tu pode estar velho, se sentindo velho, cansado, doente, mas se Deus tem para te dar, receba.
tomar posse daquilo que o Senhor Jesus tem para a tua vida. A primeira desculpa de Barzilai foi essa: estou muito velho, estou cansado, é tarde demais, os meus dias estão contados, não vale mais a pena. A segunda desculpa: poderia o teu servo ter gosto no comer e no beber? Ele estava querendo dizer, não somente a falta de esperança tomou conta de mim, a ponto de eu pensar que os meus dias estão contados, mas eu perdi também o paladar. Eu já não sinto mais gosto no comer e no beber. Isso me faz lembrar, pastor Marco, daquele crente que perdeu o paladar pelas coisas de Deus. Está pensando que está dentro da igreja, mas não adianta mais. Essa palavra não tem mais gosto na minha boca. Este hino não tem mais gosto e sabor na minha vida. E meu irmão, hoje Deus vai te dar paladar de novo. Ainda que tu diga, não tenho gosto de ficar na igreja, não tenho gosto de servir a Deus, não tenho gosto de ouvir a pregação, mas Deus vai te devolver o paladar espiritual. Tu vai voltar a sentir de novo gosto pelas coisas de Deus. Aleluia. Barzilai diz, olha, eu perdi o sabor, eu perdi o paladar, eu não sinto mais gosto. Assim está muitos cristãos, eu não sinto mais gosto. Hoje na reunião ainda nós estávamos falando sobre o trabalho de Deus, o dever do obreiro visitar, o dever do obreiro evangelizar. Por que, pastor Mário? Porque tem aqueles que perderam o gosto, perder o paladar pelas coisas de Deus. Aí lá tem que o obreiro buscar e trazer, e lutar, e orar, e jejuar por ele, para que ele possa adquirir novamente o paladar espiritual, para que ele possa sentir gosto. Eu vou para o culto de doutrina, eu vou para o culto da família, eu vou para o culto de domingo, eu vou para a escola dominical, eu vou para o vigilhão, eu vou para a campanha de oração. Ei, irmão, Deus vai te devolver o gosto de novo. Essa palavra é profética, pode tomar posse dela, porque nessa noite Deus fará você sentir gosto pelas coisas dele de novo. O terceiro ponto, ele disse, o teu servo não sabe mais, ou não pode mais discernir entre o bem e o mal. Que situação que chegou Barzilai, pastor Pedro. Primeiro, desacreditou das bênçãos de Deus. Segundo, perdeu o gosto pelas coisas de Deus. Terceiro, perdeu o discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Quantos cristãos na atualidade, irmãos, estão vivendo assim dentro da igreja? Perderam o senso de discernimento, já não discerne mais o que é bom, já não discerne mais o que é mal. Mas não te preocupe não, viu? Deus vai soprar na tua vida um renovo espiritual tão grande, que tu será como Daniel foi na corte de Babilônia. Come o manjar, Daniel, não vou comer. Bebe o vinho da mesa de Nabucodonosor, não vou beber. Festeja conosco o banquete, não vou festejar. Por quê? Porque eu tenho discernimento. Isso aí não é para mim. Eu vou ficar com as coisas de Deus, vou ficar na vontade do Senhor, vou fazer a vontade do meu Pai. Pessoas que perderam o discernimento, irmão, estão contando que a maldição se tornou em bênção. Eu estava cuidando de uma igreja, pastor, e chegou um crente dizendo assim, pastor, eu quero dar um testemunho. Eu disse assim, é mesmo? É verdade. Deus fez um milagre na minha vida, pastor Mário. Eu disse assim, o que Deus fez? Eu estava orando, pedindo para Deus me abrir uma porta de emprego. Eu disse, ele abriu? Abriu. E onde é que você está trabalhando? Em determinado local. Qual é o horário? Ah, pastor, eu começo à 13h e vou até 23h. Já quero dizer para o senhor que a partir de hoje eu não posso mais vir na igreja. Eu disse, meu filho, tenha discernimento. Essa porta não foi Deus que abriu. Deus não abençoou os seus filhos de uma forma que eles venham ter que se afastar da igreja, se afastar da pregação, se afastar do ensino, se afastar do jejum, se afastar do ensinamento. Isso aí não é Deus. Fique na presença. Mas pastor, e daí? Fique tranquilo que Deus vai te abrir uma porta melhor. Mas pastor, e se não funcionar? Eu disse, se não funcionar, a Bíblia não é real. Honra a Deus, que Ele vai honrar a tua fé.
Ele foi no outro dia na empresa e disse assim: eu não vou mais trabalhar aqui. E o proprietário disse: mas por quê? Está tudo certo, você fez o teste, deu tudo certo, passou. Hoje era o dia de começar assim, mas eu não vou mais. Por quê? Porque o meu pastor disse que isso aqui não é uma porta de Deus. Não é o melhor de Deus para a minha vida. Eu vou ficar com a palavra do meu pastor. Na outra semana, pastor Marcos, Deus abriu uma porta para ele trabalhar no horário comercial, para ganhar o dobro que ele ia ganhar naquele serviço e não poder mais vir para a igreja. Aí ele foi ganhar bem, vai contribuir e ainda vai adorar a Deus no culto para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então tenha discernimento, irmão. Outro dia chegou uma moça assim: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Assim, o que foi? Deus está preparando um esposo para mim. Se assim é mesmo, que bom. Você já estava orando há tanto tempo para Deus preparar um varão. De onde é que ele é? Ele é lá de Criciúma. Sim, é mesmo. Só que tem um detalhe. Pastor, qual é o detalhe? Ele não é crente, mas a avó dele é, a tia é, o amigo dele é. Assim é, minha filha. A avó dele não é ele, a tia dele não é ele, o amigo dele não é ele. Fica sabendo que isso aí não é Deus. Deus não vai te dar uma coisa desse jeito. Espera mais um pouco, ora mais um pouco. Tenha discernimento de Deus, que a bênção vai chegar na tua mão na hora certa. E tem gente, irmão, que está abraçando aquilo que o diabo dá e está dizendo que ainda é a bênção de Deus. Está dizendo que é o milagre de Deus. Tenha discernimento. Não seja como Barzilai. Perdi o discernimento e já não sei mais nem o que é bom e o que é mal. O crente tem que ter o discernimento. E se ele tem o Espírito Santo, ele discerne. Para concluir, irmãos, Barzilai disse: olha, eu perdi a esperança no viver, estou com os dias contados. Perdi o paladar, não tenho mais gosto. Perdi o discernimento, não sei mais o que é certo e errado. E por último ele ainda diz: eu já também perdi a audição e não consigo mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras. É triste, né? É triste, irmão, quando o crente chega nesse estado. Perde o gosto pelas coisas de Deus, perde o discernimento e ainda perde a audição. Não escuta mais a voz de Deus. Ele vem no culto, a palavra fala. Deus fala através do hino, Deus fala através da música, Deus fala através dos dons espirituais, Deus fala através da pregação, Deus fala através do ensino, mas ele não consegue mais escutar a voz de Deus falando com ele. A Bíblia diz: é aquele que tem ouvido, não é aquele que tem orelha. Não basta ter orelha, tem que ter ouvido, irmão. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por amor de Deus, abre esse teu ouvido nessa noite. Escuta Deus falar contigo. Não espere você perder a audição a ponto de a voz de Deus silenciar na tua vida. Eu olho para a igreja de Filadélfia e me dói o coração, porque a Bíblia diz que Jesus dizia: eis que estou à porta, Laodiceia, e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, é condicional, né? Primeiro tem que ouvir. Depois que ouviu, abriu a porta. E depois ele entra. Ele não vai entrar sem tu ouvir. E não vai entrar sem tu abrir a porta. Quem arromba a porta, quem pula a janela é Satanás. Ele arromba, ele mete o pé, ele esculhamba. Agora o nosso Jesus é diferente. Ele bate na porta. Se tu escutar as batidas dele e dizer: mestre, pode entrar que a casa é tua, ele já começa: estou chegando com a bênção, estou chegando com o milagre, estou chegando com a vitória, estou chegando com a alegria para a tua vida. Barzilai não quis. O rei queria levá-lo para Jerusalém. Ele não quis. O rei queria recompensar o bem que ele fez. Ele não quis. O rei queria sustentar a sua vida. Ele não quis. Só que tem uma coisa, irmão. Enquanto tem Barzilai que não quer, o Quimã está só esperando a oportunidade, né, pastor?
O Quimã está só esperando a chance dele. Barzilai botou um monte de pretexto. Tô velho, tô cansado, tô morrendo, perdi o paladar, não enxergo, não escuto, não discerno mais nada. Então para mim isso não vai valer a pena. E Barzilai já estava lá com o pé que era um leque. Então deixa cair na minha vez para te ver. Se eu não pego a minha mala, eu não pego a minha bagagem, e eu não me jogo com o rei para a cidade de Jerusalém e vou viver eternamente ao lado do rei. Aí, irmão, diz a Bíblia que Barzilai disse: olha, eu não quero, não posso, não tenho condições e não vale mais a pena, porque se eu não posso mais comer a comida boa de Jerusalém, se eu não posso mais escutar os cânticos lindos que cantam em Jerusalém, se eu não tenho mais condições de discernir quem é o cantor e o pregador, o que é certo e errado, o que eu vou fazer em Jerusalém? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar por aqui. Tem gente assim, né? Se contenta com a miséria e a situação que está vivendo. Vou morrer do mesmo jeito que meu pai morreu. Vou morrer do mesmo jeito que a minha mãe morreu. Vou ser sepultado no mesmo sepulcro que meus familiares foram sepultados. Ele está atrelado, ele está preso a um passado que ele não consegue sair. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida, irmão. Quando o rei bater na tua porta e dizer: vem comigo que eu tenho vida nova para te dar, a bênção para te dar, pega o que tu tens, siga os passos do rei, porque a vitória está chegando na tua vida. Não faça como Barzilai. E diz a Bíblia que ele diz: olha, eu vou ficar por aqui, vou encerrar os meus dias por aqui. Vim até o Jordão, mas vou voltar para casa. Se for da vontade do rei e bem parecer aos teus olhos, leva o jovem Quimã. É mesmo? Não quer? Não quero. Ô Quimã, tu quer? Imagina. Credo. É hoje para ir? É para arrumar a mala agora, rei? Mas tu não trabalha aí com Barzilai todos esses anos? Eu disse: não, mas Barzilai é uma coisa e Davi é outra. Mas tu não vai ficar do lado do teu senhor, do teu mestre? Eu disse: não, eu fiquei aqui enquanto era para ficar. Agora, se a tua proposta é melhor e o negócio é ir para Jerusalém, para desfrutar das delícias de Jerusalém, lá estou indo eu. Lá estou indo eu. Se coloca de pé. Posso orar, pastor Pedro? Aleluia. Não seja como Barzilai. Tem crente que está vivendo a síndrome de Barzilai. Seja como Quimã, quando a bênção bater na tua porta, como diz o carioca, agarra com as 10. Agarra com as 10 e não deixa passar. Porque tem um provérbio que diz que, né, a onda nem sempre bate no mesmo lugar, irmão. Então, como é que é, pastor? Cavalo encilhado, diz um provérbio popular, não passa duas vezes. Então, se a tua bênção bateu na tua porta, a tua hora chegou, não fique botando pretexto: estou velho, estou cansado, estou morrendo, pé na cova, quase morto, desanimado, entristecido, angustiado. Larga disso, meu filho. Esse negócio de querer bancar o coitadinho e fazer corpo mole com Jesus não dá certo. Ou tu abraça a tua bênção, ou vai ter um Quimã do teu lado dizendo: se tu não quer, eu quero. Se tu vai abrir mão, eu estou aqui para agarrar com as 10. Tu quer a vitória? Vem à frente então. Eu quero orar por você, Barzilai. Eu quero orar por você, Quimã. Laia Candorevia Shai Delebrederi Kalahaya. Orei canal e a serve as mai delebreve a sori canawitsa que nombre for zeite canawigedore ganahai. Uriacam provel e cheizarau briaquenacé de caminai terefe assure canahaya. Eu vejo Deus mudando histórias de muitos Barzilai aqui nessa noite. Amai te louve etérea sai de camanência. Eu vejo Deus mudando o teu quadro, virando o teu cativeiro. Barzilai, chegou a tua vez. Não coloca impedimento, Barzilai. Não coloca pretexto, não coloca dificuldade, não. É a tua vez, é a tua hora, é a tua chance, é o teu momento, Barzilai. Abraça, 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 porque o rei chegou para retribuir o bem que tu fez para ele. Abraça, porque o rei chegou para usar de misericórdia para com a tua vida. Abraça, Barzilai, não abre mão, não abre. Aleluia.
Louvado seja o nome precioso do Senhor. O rei está chegando aí. O rei está vindo para retribuir todo o bem que tu fez. O rei está chegando para colocar na tua mão a recompensa de todo o trabalho. O rei está chegando para te dizer: tudo aquilo que tu fizesse por mim, pela minha obra, eu vou fazer por ti de maneira muito maior. Mas por favor, Barzilai, não coloque pretexto, não coloque impedimento, não coloque barreira para o milagre na tua vida, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, essa palavra primeiro falou comigo, Senhor, porque não tem quem possa se escapar dela. Ela é uma espada que corta e não pede licença. Ela é uma palavra que fala e não pergunta por quê. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoa os teus servos, as tuas servas aqui nessa noite, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, aquele que está pensando que não é merecedor, que não é digno, que não adianta mais, que o tempo passou, que está tarde demais para ser feliz, que está tarde demais para ter vitória no casamento, que está tarde demais para sair da falência. Em nome de Jesus eu libero uma palavra de ordem do milagre do Senhor na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, toma posse do teu milagre, toma posse da tua bênção e seja abençoado em nome de Jesus.